Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo com um dia muito agitado dentro do Vasco da Gama. Hoje, na parte da tarde, tivemos finalmente o anúncio oficial dos dois primeiros contratados para a próxima temporada, o volante Yuri Lara e o goleiro Thiago Rodrigues, e agora há pouco tivemos vários nomes ligados ao Gigante da Colina. Atacante Raniel, com passagens pelo Santos e pelo Cruzeiro, inclusive o seu empresário confirmou agora há pouco, na parte da tarde, as negociações com o Vasco, uma excelente contratação. Vamos falar sobre isso, falar também sobre Manuel, zagueiro com passagens por Atlético Paranaense, Cruzeiro, Fluminense, que estaria tendo conversas com o Gigante da Colina. Vamos esclarecer também a situação do atleta. Caio Dantas, outro nome ligado ao Vasco da Gama, atacante artilheiro da Série B de 2020, que esteve no Vasco nessa temporada, poderá estar chegando para reforçar o Gigante da Colina, e outros diversos nomes, Thiago Lene, Jorge Recalde, Diego Souza. A gente vai explicar tudo isso no vídeo de hoje. Muitas novidades, o mercado muito agitado para o Gigante da Colina. Então é claro, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal do Gigante. Se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Aqui embaixo também ativem o seu sininho de notificação e deixem o seu like. O seu like é importantíssimo para que esse vídeo possa chegar a cada vez mais vascaínos. Então, se você curte o nosso conteúdo, deixe o seu like aqui embaixo e principalmente seu comentário sobre o que você vem achando dessas movimentações que vem acontecendo dentro do Vasco da Gama. Tranquilo, torcedor? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. E eu vou deixar para falar sobre as duas contratações que foram anunciadas hoje, o Thiago Rodrigues e o Yuri Lara, no final do vídeo. A gente vai mostrar lances, gols, defesas dos dois reforços do Gigante da Colina, porque eu quero primeiramente falar sobre contratações, porque o mercado foi muito agitado hoje para o Vasco da Gama. Mas antes de falar sobre chegadas, eu quero falar só sobre duas saídas. Primeiramente, sobre o zagueiro que passou pelo Vasco nessa temporada, o Valber, foi anunciado ontem como reforço do Horizontino, time aí que será o adversário do Vasco na Série B de 2022. Ele chega por empréstimo ao Novo Horizontino. Até o final dessa temporada ele pertence, tem os direitos econômicos ligados ao Atlético Paranaense. E além do Valber, Fernando Miguel, goleiro que pertence ao Gigante da Colina, tem contrato com o Vasco até o final de 2022, poderá estar também de saída do Atlético Goianiense e tendo seu destino e futuro no Grêmio. O Grêmio buscou aí o goleiro nesses últimos dias e o Fernando Miguel poderá estar indo sim ser o goleiro do Grêmio para o ano que vem, no caso, adversário do Vasco. O Vasco irá estar buscando sim com o Grêmio alguma compensação financeira ou alguma troca por atletas. Lembrando, o Grêmio foi rebaixado nessa temporada, fará uma limpa geral no elenco e poderá estar fazendo uma troca com o Vasco da Gama por alguns atletas, sendo o Vasco entregando o Fernando Miguel e recebendo alguns jogadores por parte da equipe gaúcha. E agora sim, falar sobre contratações. Mercado muito agitado na parte da tarde dessa sexta-feira. Eu quero falar primeiro sobre os atletas que já tiveram seu nome ligado nesses últimos dias. Primeiramente, sobre Jorge Recalde. O paraguaio teve o seu nome ligado. Ele que tem o seu empresário Regis Marques, já agenciou alguns jogadores que passaram pelo clube, como o Martin Silva, Raul Cáceres, Elias Ovelar, jovem que esteve na base do Vasco nessa temporada. E o Jorge Recalde também é um atleta do empresário. Nessa parte da tarde, o Vascaíno.net entrou em contato com o diretor executivo do Olímpia, Henrique Landaída, perguntando sobre o possível futuro do Jorge Recalde, se viria ou não para o Vasco. O diretor executivo foi bem sucinto, bem claro nas negociações. Não vai para o Vasco. Ele vai seguir no Olímpia, até porque o Jorge Recalde participou em 41 jogos dessa temporada, é um dos principais jogadores do Olímpia, né, um dos principais jogadores do elenco, e caso o Vasco queira a contratação do atleta, terá que tirar uma grana do bolso. O Olímpia passa por um momento financeiro muito ruim, inclusive tem uma dívida que chega ao valor de US$ 1 milhão com o Jorge Recalde, o que até poderia facilitar nossa saída. O Vasco fez a proposta pelo jogador, já teria acertado as bases salariais, mas o fator do Olímpia querer a permanência do atleta, ele ter contrato com o Olímpia até o final de 2025, irão acabar, dificultam aí, né, para que as negociações venham a dar certo com o Vasco da Gama. Até o momento, foi isso passado. O diretor executivo disse que ele não irá sair, a situação não vai ser fácil, ele é um dos principais nomes da equipe e caso o Vasco venha querer a contratação do atleta, vai ter que pagar alguma coisa. Ela irá se desenrolar pelos próximos dias. O Vasco, volta a repetir, já teria acertado a base salarial, agora tem que tratar diretamente com o Olímpia para conseguir a contratação de um grande atacante sul-americano.
Com relação ao Diego Souza, hoje Fábio Azevedo trouxe a notícia que o Vasco já teria feito a proposta ao Diego Souza, a proposta já estaria em mãos, o atleta já estaria inclinado a fechar com o Vasco da Gama, porém ele teria colocado uma coisa em jogo: 2 anos de contrato. O Diego Souza gostaria de ter 2 anos de contrato com o Vasco para que ele pudesse conseguir o acesso e encerrar a sua carreira jogando a Série A pelo Gigante da Colina, que é o seu clube do coração. Informação essa do Fábio Azevedo. Porém, agora na parte da tarde, em contato com o empresário do Diego Souza, ele foi bem claro com a seguinte situação atual do atleta. Ele disse com as seguintes palavras: não tem nada acontecendo nesse sentido, o Vasco não nos procurou. Ou seja, garantir que até o momento não houve contato nenhum por parte do Vasco, então de fato demonstra que o Vasco deverá estar indo sim nos próximos dias, caso realmente ainda não tenha feito contato com o Diego Souza para tratar das negociações. É um desejo do dirigente, é um desejo de torcedores e assim grande chance de fato do Diego Souza vestir a camisa do Gigante da Colina no ano que vem. E falar agora também rapidamente sobre outro nome que foi ligado no Vasco nesses últimos dias. Regis, meio-campo do Guarani, um nome que estaria no radar, na mesa do Carlos Brasil, deverá estar indo ao Coritiba. Foi um dos destaques da Série B, vestindo a camisa do Verdão. O Guarani que ficou em 6º lugar nessa Série B, e o Regis entrou em campo 36 vezes durante a temporada, marcando 9 gols e dando 11 assistências. Ele tem contrato com o Guarani apenas o final desse ano, já ficará livre no mercado, então estará buscando um outro clube nessa próxima temporada. O Coritiba buscou contato com ele, está em negociações, mas o Vasco também busca a sua contratação. Não tem uma definição ainda sobre a situação do atleta, mas será assim, ou o Gigante da Colina ou o Coritiba. Fator que pesa, é claro, é o Coritiba estar jogando a primeira divisão e o Vasco até o momento na Série B do Campeonato Brasileiro, mas tem chance sim dele ir para o Coritiba e as chances são menores, mas ele poderá estar vestindo a camisa do Gigante da Colina nessa próxima temporada. E agora, falando sobre nomes que ainda não haviam surgido no Vasco e apareceram nessa parte da tarde. E são 4 nomes: Caio Dantas, Thiago Enes, Manuel e Raniel. Primeiramente sobre o Thiago Enes. O Vasco teria iniciado a negociação para a contratação do lateral direito Thiago Enes, um dos destaques do Remo nessa temporada. Ele tem apenas 25 anos, foi destaque além do Remo em 2021, do Confiança também no ano de 2020, foi um dos atletas mais regulares do Remo, que fez uma campanha muito ruim nessa temporada, e é uma situação, né? É uma opção extremamente viável devido ao seu salário baixo. Tem um salário baixo, o Vasco buscaria um jogador com essas características, que foram bem, tiveram destaque na Série B, e o Thiago Enes se encaixa perfeitamente nesse padrão de contratação que o Vasco estaria buscando. Foi de fato um dos melhores laterais da segunda divisão de 2021 e da de 2020. E o fator que pesa a favor da sua contratação é o fato de ele ter sido da base do Flamengo. O Thiago Enes é um cria do Flamengo, trabalhou com o Zé Ricardo durante grande período, lembrando que o Zé Ricardo também trabalhou nas bases do nosso rival, e o Thiago Enes esteve ao lado dele durante toda a formação, durante a sua formação, né? O Zé Ricardo foi o principal treinador da formação do Thiago Enes, e isso poderia influenciar a sua vinda ao Gigante da Colina. Ele agora tem mais experiência, é um jogador mais formado, mais consolidado, com 25 anos, e poderá estar sim chegando no Vasco para o ano que vem. Vamos esperar, vamos aguardar. As negociações já se iniciaram, mas até o momento não houve um desfecho positivo para o Vasco. Com relação a Manuel, rapidamente também trazer a situação do jogador. Informações é que o Manuel estaria negociando com o Vasco, em contato com o empresário do atleta. O empresário não afirmou, porém não negou absolutamente nada. Deixou ali a situação pairando, em branco, deixando a entender que o Vasco não havia buscado, mas também não negou a informação. Ele disse o seguinte ao ser perguntado se havia algum clube carioca fazendo proposta pelo atleta. Ele disse que sim, só não falou se seria ou não o Vasco da Gama. Porém, parece que outro clube entrou no meio do caminho, o Grêmio. O Grêmio estaria iniciando conversa também pela contratação do Manuel. O Manuel, que é um zagueiro bom, tem muitas boas passagens aí por vários clubes, principalmente pelo Atlético Paranaense, onde fez uma excelente dupla de zaga, campeã da Copa do Brasil. Aliás, vice-campeã da Copa do Brasil em 2013, então é um jogador muito consolidado também no cenário do futebol brasileiro, e o Vasco e o Grêmio estariam disputando pela sua contratação. Fator que pesa é que o Grêmio estaria buscando trocar jogadores. O Grêmio, volta a repetir, caiu, iria tentar trocar com o Fluminense pela contratação do Manuel. Estaria levando o Alisson, atacante deles, para o tricolor das Laranjeiras e trazendo o Manuel. Isso daí estaria envolvendo as negociações. Lembrando, até o momento nada certo também, nem para o Grêmio, nem para o Vasco, mas ele terá seu destino em um dos dois clubes. Com relação também a outro jogador,
Caio Dantas. Notícia que saiu agora há pouco na parte da tarde. O Vasco teria feito uma proposta pelo Caio Dantas. Essa notícia veio através do portal de notícias GE. Foi o centroavante que marcou 5 gols em 10 jogos vestindo a camisa do Náutico nessa Série B do Campeonato Brasileiro e artilheiro da competição em 2020 com a camisa do Sampaio Corrêa, fazendo 17 gols. Porém, a negociação não será tratada nem com o Náutico, nem com o Sampaio Corrêa, mas sim com o Água Santa, time do interior de São Paulo. O Caio Dantas tem contrato com o Água Santa até o final de 2023 e para que o Vasco consiga sua contratação, terá que negociar com o clube do interior paulista. Até o momento não houve nenhum tipo de acordo. O Vasco, de fato, busca sua contratação, mas busca também um modelo que será utilizado. O Vasco, a princípio, buscaria um empréstimo, porém, com opção de compra no final do contrato. A gente vai esperar, estaremos de olho. O Caio Dantas sofreu uma lesão no dia 6 de novembro, enquanto vestia a camisa do Náutico jogando contra a equipe do Coritiba, uma lesão no ligamento deltoide do tornozelo esquerdo, está se recuperando, vem aí tratando essa lesão em 2 turnos na Água Santa. Diariamente ele vem trabalhando para recuperar dessa lesão e a previsão para retorno aos campos é em janeiro, já na pré-temporada do Vasco da Gama. Ele é um bom jogador, um bom atacante. Quem conhece, os torcedores do Náutico falam muito bem do atleta, do Sampaio Corrêa, e poderá ser uma opção para o ataque, já que o principal jogador do Gigante da Colina nessa temporada, Germancano, não ficou para o ano que vem. Um atacante bom que está sendo analisado e já houve proposta do Gigante da Colina. E outro atleta que a gente descobriu agora há pouco na parte da tarde, Raniel. Raniel também um excelente jogador e o Vasco foi confirmado pelo Vene Casagrande, já iniciou conversas com o atacante. O Vasco tem interesse na contratação do atleta, ele que atualmente joga pelo Santos, e a ideia é contratar o atacante pela opção de empréstimo com opção de compra no final da temporada. Inclusive o empresário do atleta, o empresário do Raniel, confirmou aí o início das conversas com o Vasco da Gama. O Vasco e Santos, inclusive, foram procurados pelo Vene Casagrande, mas até o momento os dois clubes não responderam ao jornalista. O Raniel, que seria um excelente reforço para o ano que vem. Eu critico quando tenho que criticar e parabenizo quando tenho que parabenizar. Os dois reforços que foram confirmados hoje são bons jogadores, a gente vai falar já já, e o Raniel é uma excelente contratação caso venha acontecer. Raniel, Caio Dantas, Manuel, o Thiago Enes, os grandes jogadores, aliás, que eu falei, são bons jogadores e reforços que seriam importantes para a próxima temporada. E agora, também rapidamente falar sobre as duas contratações de hoje, Thiago Rodrigues e Yuri Lara. Thiago Rodrigues, goleiro, que atuou pelo CSA nessa temporada, tá passando aí alguns lances para você. Um goleiro que tem qualidade jogando com os pés, ele tem 1,90 m, um goleiro de 33 anos, bom jogador, se destacou vestindo a camisa do CSA nessa temporada e na temporada de 2020, é formado nas categorias de base do Paraná e realmente se destacou muito vestindo a camisa do CSA nessa temporada, sendo inclusive considerado o melhor goleiro do futebol brasileiro. Foi contratado pelo Vasco e terá o seu contrato até o final de 2022. Além dele, Yuri Lara. Yuri Lara, vascaíno de coração, tá passando essas fotos aí pra vocês. Ele vestindo a camisa do Vasco ao lado de amigos, da sua família. Ele confirmou de fato isso, que é um torcedor do Vasco. Ficou muito feliz com a contratação, já vinha falando sobre o Yuri Lara durante a semana, que o Vasco teria feito uma proposta e acertado, porém o anúncio oficial ainda não tinha acontecido e hoje aconteceu. Um jogador de 27 anos, volante de 1,73 m, que tem o seu contrato com o Vasco até o final dessa temporada. É cria das divisões de base do Olaria, é um carioca e torcedor vascaíno, apareceu no CSA com destaque no cenário nacional nos anos de 2018 e 2021, e depois, né, dessa temporada brilhante que fez vestindo a camisa do CSA com 102 desarmes em 29 partidas, chamou a atenção do Vasco e foi contratado pelo Gigante da Colina. Inclusive, através de suas redes sociais, ele fez essa publicação que está aparecendo aí na imagem para vocês, onde ele diz o seguinte na primeira linha: passa um filme na cabeça. Lembro quando ia a São Januário com meus primos e tios sonhando em um dia estar dentro do campo com essa camisa. Enfim, o dia chegou. Jogar no Vasco da Gama é a realização de um sonho, de um objetivo pessoal e familiar. Quem me conhece sabe que minha relação com o clube se iniciou ainda durante a infância, lá no Parque Colúmbia, quando ser jogador de futebol ainda era só um sonho. Termina dizendo o seguinte: será um ano desafiador, mas tenho convicção que ao término dele estaremos felizes por termos devolvido o nosso Vasco ao lugar de onde nunca deveria ter saído.
vamos com tudo. Então é um representante do torcedor dentro de campo, um fator importantíssimo. Garra, determinação, vontade é o que nunca faltou no Yuri Lara vestindo a camisa dos outros clubes, principalmente do CSA, e é praticamente certeza que principalmente com a camisa do Vasco, seu clube do coração, não irá faltar. O Vasco montando um elenco muito bom, pelo menos com essas duas contratações e os alvos também de contratações para a próxima temporada. Comparando ao elenco formado pelo Pássaro nesse ano, as metas de contratações, é outro time, é outra cara, e a gente espera que o Vasco venha conseguir esse acesso, porque do próximo ano não vai dar para passar. Tranquilo, torcedor? Mas esse foi o vídeo, muitas notícias, muitas novidades, e é claro, se você curtiu, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo aqui para todos os seus amigos nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Instagram e Facebook, principalmente se inscreva e ativem o seu sininho de notificação, tranquilo? Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e, é claro, saudações vascaínas!